Ok, são 14h09. Agora o nosso bate-papo é com o Padre João. Ele que é deputado federal, a turma já fez a apresentação agora há pouco da sua comitiva, as pessoas amigas que dão apoio, trabalham, os assessores do Padre João conosco, e também o senhor Tito aqui conosco, conhecendo as dependências aqui da emissora. Eu vou abrir a minha fala, padre, dizendo o seguinte: o deputado federal, eu sempre digo, essa época é um perigo cair um paraquedas na sua cabeça aqui em Ponte Nova. É perigoso. Mas o deputado federal, Padre João, não é paraquedista, ele é de Urucânia, a sua ligação com Ponte Nova está aqui direto e reto aqui com a população de Ponte Nova. Porque tem uma galera que essa época agora vão aparecer depois de 4 anos. A gente acaba nem conhecendo a pessoa bate nas suas costas. Ô fulano, você lembra? Eu estive com você, Vicente, há 4 anos atrás. Você acaba nem conhecendo. Às vezes a pessoa está barbuda, está cabeluda, aí dá o tapinha nas costas, você nem... Aí você cumprimenta por educação, mas eu tive com você há 4 anos atrás, pedindo volta em Ponte Nova, agora estou voltando e tal. Então, vou repetir. Padre João está aqui com a gente direto, então não é paraquedista. Se fosse, eu estaria abrindo o programa e cobrando isso dele. Mas está sempre aqui em Ponte Nova, na nossa micro-região, trazendo benefícios, preocupado com a população de Ponte Nova dentro daquilo que compete lá em Brasília, na Assembleia, na Câmara Federal. Padre, é um prazer ter ele aqui conosco, um grande abraço, esperando que tenha boas notícias para o povo de Ponte Nova e de toda a nossa região. Fique à vontade, Padre João. É o 3º mandato, padre? Federal e tive 2 estadual. Então o senhor já está na estrada em 5 mandatos, não é isso? 5 mandatos, beleza. Mas... E o que nós temos, as boas novas? Primeiro, agradecer, Vicente Freitas, sua acolhida, saudar todos que sempre acompanham, né? Programa Vicente Freitas, sempre aí também ouvintes da Rádio Montanhesa, e aqui junto com o Leleco, que é o nosso primeiro suplente na Assembleia Legislativa, Paulinho, pai, né? Tito, Watson. Paulinho é o único que não ouve Vicente Freitas, né, Paulo? Eu acho estranho chamar de Paulo, eu só sou você de Roberto, né? Roberto. Então, é uma alegria, mais uma vez, a gente estar aqui em Ponte Nova. Estamos vindo também de Urucânia, de Oratórios. A gente procura ser sempre presença, mesmo com o desafio que tivemos em relação à pandemia, que nos levou a um distanciamento, né? Antes de ter as doses da vacina, o único remédio que a gente tinha era o isolamento, mas já com 3, 4 doses nos dá essa segurança. Então, esse controle assim, né, bem da própria pandemia. Então, Vicente, aqui a gente pode partilhar com seus ouvintes até mesmo recursos. Não tem um ano que a gente deixa de mandar recursos para os hospitais. Hospital Nossa Senhora das Dores, Hospital Arnaldo Gavazza, tem sido todo ano, e às vezes tem ano que mais de uma emenda parlamentar. Por que os hospitais são estratégicos? Porque atende a região inteira. Quando a gente consegue atender aqui, num curto raio de distância, isso facilita, diminui o sofrimento. Às vezes a pessoa já está com uma enfermidade, com sofrimento, e ter ainda que recorrer a Belo Horizonte. Então, só a estrada como que penaliza, agrava o sofrimento da pessoa. Então, a gente tem aqui esse carinho com os hospitais. Justiça seja feita, a gente percebe uma mudança quando o Zezé Bueno assumiu também essa direção, sobretudo Nossa Senhora das Dores, que teve uma situação mais crítica. Estava para fechar, né, padre? Para fechar. Então, a gestão também faz a diferença. Acho que tem compromisso dos deputados, tem que ter, e nós sempre temos esse compromisso. Mas também sempre a gente percebe que a gestão faz a diferença
também. Então, cumprimentar aí a direção também dos hospitais e de todos os profissionais de saúde que na pandemia, Nossa, né, mãe. colocando a vida em risco, a vida de seus familiares, mas que salvaram vidas com grandes desafios. A turma da linha de frente, eu vou te falar, hein? Arriscando de levar até o vírus para dentro de casa e matar a família toda, né? Para salvar outras famílias. Sim. Então, a enfermagem, então, todos o nosso respeito, a nossa consideração. Podemos valorizar, garantir botar lá o piso da enfermagem. Os Zezés vão ficar meio bravos, né? Mas a gente agora tem que buscar recurso, né, para pagar o piso, porque é justo também ter o piso. Né? Os gestores vão entender isso melhor do que nós, sabe que é merecido. Tem que valorizar, né? Sim. Aqui também, hoje a gente entregou um caminhão basculante em Oratórios, para fortalecer a agricultura. Foi uma entrega. Você sabe que com a inflação está sendo um transtorno enorme, até adquirir veículos. É o caso de uma van para a PAI de Urucânia. Se a gente coloca um recurso e de um ano para o outro esse recurso já não dá mais. E isso, a gente não tinha esse problema, na verdade. Então isso aconteceu, e aí mesmo lá de Oratórios, Urucânia, teve que ter a contrapartida da prefeitura, ou das prefeituras. Hoje também a gente visita a construção da Unidade Básica de Saúde do Palmeirense. Foi uma emenda nossa de 750 mil, que está então viabilizando ali a Unidade Básica de Saúde do Palmeirense, que vai atender também as comunidades ao redor. Mesmo para a prefeitura, a gente também destinou para equipar postos de saúde ainda. E assim, como seu programa tem um alcance grande, eu não vou dizer aqui, às vezes assim, valor e detalhar, mas sempre Abricampo foi, bem dizer, quase 1 milhão, a Caiaca é mais de 1 milhão, Amparo do Serra 399 mil, Barra Longa foi 130 mil, Diogo de Vasconcelos 220, Guaraciaba 687, Jiquiri 630, Oratórios chega a 1 milhão 461 mil, né? Oratórios. Vou falando aqui, depois as lideranças vão me cobrar, né? Por que o município tal recebeu tanto? Ponte Nova, quase 5 milhões, né? Rio Doce também, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Urucânia. Então a gente sempre procura ajudar um pouco. Mas eu digo, Vicente, que eu não teria coragem de vir aqui, muito menos ir no município, fazer uma entrega, se lá na Câmara Federal eu tivesse também retirando o direito do povo. Não há reforma trabalhista que retirou direito, na reforma da Previdência que retirou direito e tem dificultado as pessoas terem acesso à aposentadoria ou benefício. O teto de investimento tem sido um desastre para o nosso povo, porque congela os investimentos. Então, hoje o CRAS, na área de assistência social, tem um corte de recurso em nível federal que ultrapassa 70%. Na agricultura, o PRONAF para os pequenos está com uma maior dificuldade de ter acesso. O próprio PRONAF, quem prestar o recurso. Então, esse teto de gastos, que é a emenda constitucional 95, foi a tal PEC 241, ela diminuiu o Estado, diminuiu a presença do Estado, em forma de saúde, em forma de educação, em forma de assistência, o apoio na própria agricultura. Então, a consequência que a gente está aí é tendo mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Nós temos mais de 20 milhões de brasileiros passando fome. E você sabe que é uma vergonha, porque o nosso Brasil é muito rico. É isso que eu ia falar. É uma riqueza. Senhor. Então, Vicente, o país produz, é autossuficiente na produção de grãos, e esse povo passando fome. Maior de volume. Por que acontece isso, deputado? Olha, o maior de volume de água doce do mundo está aqui. A maior diversidade de clima e microclima. Nós produzimos culturas de clima mais frio do mundo a culturas do clima mais quente do mundo. Posso exemplificar por a banana, que é do clima mais quente, a uva, a maçã, pera,
a oliveira, né, azeitona, então de algo mais frio. Produzimos de tudo. Nós temos a maior orla marítima, então nós somos bons produtores de petróleo, maior produtor de soja do mundo. Maior produtor de soja do mundo. E comprando óleo de soja 10 conto ou mais no supermercado, né? Aí é isso que o povo não entende. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Nesse momento, quem está nos ouvindo, essa região toda do Vale do Piranga, deve estar querendo fazer essa pergunta para o deputado federal, o Padre João, que está lá em Brasília, no meio do sistema todo. Esse preço do combustível, o óleo diesel que sobe a cada dia, a gasolina, lógico, sobe o preço do óleo diesel, o transporte, que tudo é através das nossas rodovias, dos caminhões. Aí o chefe de família, a dona de casa, chega no supermercado, virou, Roberto até mandou para mim outro dia, virou uma sala de orações. Você só escuta, misericórdia, Nossa Senhora, oh meu Deus, referindo-se aos preços que estão altos. Alguma coisa para se fazer para frear esse aumento do combustível, não, deputado? O que pode ser feito? O que o senhor vê nisso lá em Brasília? Então, primeiro que foram uma série de ações que levou a essa situação. Primeiro foi a mudança da política em relação ao pré-sal, ao vender algumas plataformas, privatizar. Depois mudou a formação de preço do petróleo, que chama a tal PPI. Então qualquer ouvinte pode olhar no Google o que é PPI, que é a paridade de preço internacional. Então essa é a mudança que teve mais recente. Com a paridade de preço internacional, o que manda é o dólar. Então, na verdade, dolarizou petróleo. Com a alta do dólar e com é o que determina. E o próprio Conselho da Petrobras também tem feito corpo mole, porque eles é que definem. E o governo federal tem a maioria. Embora são empresas já de capital aberto, querem privatizar o restante, mas hoje a maioria quem tem é o governo federal. Mas o governo federal, ele fala que ele não tem nada a ver com isso. Então, o povo está sendo enganado também por causa disso? O povo está sendo enganado e a Câmara está sendo até, de certa forma, com uma certa conivência, quando admite mudar a lei, interferindo nos estados. Os governadores podem até derrubar, como a ADIM, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, mas nós votamos na semana passada colocando um teto do ICMS. Certo. ICMS é o imposto dos estados. Isso. Então são os governadores que definem. Só que, na verdade, o ICMS é um dos impostos que forma, um dos impostos. Porque tem ISQN, tem o PIS, COFINS, esses são todos federais. E a própria formação de preço, se não mudar a formação de preço que está vinculada ao dólar, não resolve. O que é uma vergonha, porque, olha, o Brasil era o único que explora petróleo em águas profundas. É uma tecnologia brasileira, petróleos em águas profundas. Então, nós somos grandes produtores de petróleo, não temos refinaria o suficiente. As refinarias que estavam em construção estão todas paralisadas. Então, hoje nós pegamos o petróleo bruto, vai para os Estados Unidos e volta refinado. Então, não é só o preço do petróleo, como você bem disse, que sobe o preço do alimento, os insumos para a agricultura, para a pecuária, é o gás e puxa tudo. Então, hoje, temos que investir nas refinarias, temos que investir nas plantas de adubo, para baixar também o preço do alimento, e retomar a construção do gás também, que está parado no Nordeste, né? E algumas plantas de adubo foram vendidas já. Então, e ainda, Vicente, nós temos que, a mudança tem que frear
as commodities. Não dá para a gente ser o maior produtor de soja do mundo e ter uma soja mais cara, porque também está vinculado ao dólar. Toda commodity está ligada ao dólar. E então, como o dólar está lá nas alturas, todo produtor, o produtor, mesmo a parte que já foi vendida, por exemplo, do petróleo, ele prefere levar para fora por causa do dólar. Mas o dólar baixa, o combustível, o petróleo não abaixa. Pois é, mas está lá nas alturas. Aí a formação de preço também. Infelizmente, a própria do combustível, gás de cozinha. Os governadores, igual o senhor está dizendo aí, que vocês votaram lá em Brasília, a Câmara Federal, para uma paridade no ICMS, não é isso? Isto. Aí eu estava lendo alguma coisa que os governadores, até o governador de Minas, falou, mas se não chegar naquele patamar tal de arrecadação, o governo vai ter que suprir para a gente a falta. O governo federal já falou que não. E aí, como é que fica Não isso? vai. Na lei garante que o governo vai repor os estados neste ano. Neste ano vai repor. Porque vai cair a arrecadação de todos os estados. Por isso que o remédio certo não é abaixar os impostos. Quando você abaixa o imposto, você está tirando dinheiro da saúde, está tirando dinheiro da educação. Então, é uma farsa, é um fake dizer que o problema está no imposto. O problema está na paridade de preço internacional, que é a vinculação com o dólar. Quando você retira, a vantagem é que agora nenhum governador pode ultrapassar os 17% em relação ao ICMS, que para um pouco. Mas não é só isso. Vocês votaram para 17%? Como é que é? Foi ter o teto. Nenhum governador, se ele quiser diminuir, pode diminuir. Mas aumentar não pode. Passar para 20, 25. Então tem o teto máximo, seria quanto? De ICMS. De ICMS. 17%. 17%. É um teto. E será que esse 17% vai abaixar um pouco o preço do combustível, ô deputado? Eu não acredito que vai. Eu não acredito. Então seria o que trocar vai baixar, 6 por meia dúzia. Mas é porque se a gente tivesse votado contra, eles iam colocar, tá vendo? Esses deputados não querem que abaixe o preço. Aí não abaixa o preço e tudo. Então, então vamos ver. Votamos. Essa é a versão do governo federal. Aí vai depois para o Senado? Senado. Vota no Senado. Deve votar no Senado essa semana. A parte suas da Câmara Federal já foi feita, né? Vocês já votaram. Já. Agora foi para o Senado. Com certeza vota no Senado essa semana. Vota. E mesmo que vai ter uma pressão dos governadores, até porque os senadores representam os estados, né? É uma outra forma de representação. Com certeza os governadores vão buscar uma garantia do governo federal repor. É a mesma coisa da Lei Candir. A Lei Candir, ela dá uma isenção do ICMS para a mineração, para a soja, para as commodities, toda a exportação. Por isso que os grandes, eles estão preferindo, com essa alta do dólar, exportar. Toda a nossa soja está indo para a China. Até o milho vai para a China, vai para fora. E o Brasil precisa comprar milho de outros países. Olha para você ver. Né? Então, o senhor vai poder explicar para quem está nos ouvindo. Há um tempo atrás foi falado, e parece que foi até votado. Por exemplo, nós temos a usina Jatiboca aqui que produz álcool, certo? O etanol. Esse álcool sai daqui da usina Jatiboca, vai lá para Betim e volta para os postos de Ponte Nova. Aí falaram que os donos de postos aqui poderiam comprar esse combustível, ou no caso o etanol, diretamente aqui da Jatiboca, e isso não foi colocado em prática. Por quê? É importante até, se me dá uma oportunidade... Porque aí ficaria mais barato para nós. Eu estou falando a nível de Ponte Nova por causa da Jatiboca aqui. Sim. O etanol ficaria mais barato um pouco para a gente, que saía muito, diminuía o transporte, o frete. Então, Vicente explica Freitas, para nós, deputado. Primeiro, é bom dizer que esta proposta é um projeto de lei meu de 2013. Bacana. 2013. Primeira mão, você está me informando. E aí, a gente tinha um GT, um grupo de trabalho da Câmara, Ministério da Economia, Ministério de Minas e Energia e um representante da Receita Federal, que a gente estava construindo o que chamava monofasia, um imposto único,
porque o lobby das distribuidoras era a questão do imposto. Certo. Eu alegava que a qualidade, tudo, mas a gente sempre derrubava essa tese. Então, e de repente o atual presidente manda uma medida provisória. O que foi votado, na verdade, é a medida provisória. Embora meu projeto está lá, desde 2013, tinha um grupo de trabalho discutindo o nosso projeto, porque ele, além de garantir a comercialização direta da usina, tinha um conjunto de ações para incentivar as microdestilarias. Entendendo microdestilarias até 10 mil litros de etanol por dia. Então não é tão pequeno assim, mas é um conjunto de políticas, desde o plantio da cana, todo o incentivo. Aqui você sabe que tem gente que produz o etanol na microdestilaria. Tinha o Sérgio Pataro, nós temos o professor Juarez na Universidade Federal de Viçosa, tinha o Marcelo Guimarães, que iniciou lá no Pronal, lá ainda com Itamar Franco, era ainda presidente. Mas já é lei. Me informaram que o Juninho, que é o proprietário da Cachaça Guaraciaba, ele está produzindo etanol para a frota dele lá muito importante, lá na usina dele. Porque é uma segurança. Quem faz isso dá para a gente também uma segurança para pai aqui que está aqui, o Tito Siqueira, que pode tomar uma cachaça de qualidade. Porque estamos tendo garantia de que a cachaça de cabeça que faz mal à saúde e água fraca que faz mal à saúde, ele está redestilando e fazendo etanol. Porque, infelizmente, tem algum alambique que não tem compromisso com a vida e que mistura... Esquadrão da Morte, padre. Mistura a cachaça de cabeça com água fraca. Mistura a cachaça de cabeça com água fraca. A cachaça de cabeça tem um teor alcoólico lá nas alturas e tem presença de metal. A água fraca, o teor alcoólico muito baixo e com presença concentradíssima de metais. Mistura isso e faz uma média e faz uma cachaça que vende a R$1, o que é um crime, porque isso arrebenta qualquer fígado. Enquanto o coração, que é a cachaça, ela não tem presença de metal. Não pode abusar, senão vamos falar que nós estamos fazendo propaganda aqui. Dando aula de cachaça aqui pra nós. Cuidado com... não pode exceder aí, né? Não bebe pinga, mas não. é a cachaça pura. Eu tomo uma cachaçinha boa, lá né? do seu Tito, né? E com pra dosagem. Ele, seu capricho, pai está com 83 anos. Eu tô achando que ele está com 50. 83 Por isso que eu abracei ele ali e tal, para passar essa juventude toda pra gente. Quer dizer que você toma uma pinguinha, então vai. Tomo, cachaça boa. Quando eu falo que eu tomo uma querosene, isso quase que me bate. E no cheiro você percebe se tem água fraca nela. Dá para perceber. Então a tal da pinga de cabeça, essa não presta. Não presta. Aí com essa eles fazem o etanol. Faz etanol, então, você não perde nada. Então o cara que está tomando essa de cabeça, ele está tomando etanol praticamente, ué. Não, mas é porque ele pega a água fraca, a cauda ou rabo, né? Eles falam que a cachaça tem cabeça, coração e o rabo, a cauda, água, né? A cauda. Você só aproveita o coração. Quanto mais se concentra o coração, a cachaça é mais pura, né? E então, como a cachaça de cabeça, às vezes ela tem um teor alcoólico lá de 70, 80, e a água fraca, eles vão abaixando, ela tem um teor alcoólico de 10, 20, faz uma média e para manter aí 40, 41, que é a cachaça. Só que é uma cachaça com presença do coração, tá? Não dá da cabeça e da cauda, não, do rabo, não. Ok, então, mas aí essa é a questão. Então, hoje já votou a medida provisória que garante a venda direta do etanol para as bombas, para os postos, para o posto. Isso tem garantia, uma medida provisória. Só que nós estamos avançando, nós já aprovamos por unanimidade meu projeto na Comissão de Agricultura, unanimidade na Comissão de Minas e Energia, e agora ele está na Finanças e Tributação. E aprovando na Finanças e Tributação, que é ali que a gente vai definir onde que cobra o imposto. O problema dessa medida provisória é a regulamentação. Por quê? Você paga o imposto, o dono da cana paga o imposto, a usina paga o imposto, leva para a distribuidora, paga imposto, quando a distribuidora vem para a bomba, paga imposto. Então, olha para você ver, 4 pontos. O nosso projeto, ele garante só a própria usina concentra ali os impostos.
E seria bom para o consumidor, que ele vai pagar um preço melhor nas bombas. Sim, e ali redistribui, a Receita tem como fazer isso, né? Nós vimos aqui como é que a tecnologia, como é que avança, é possível, nós temos avanço tecnológico o suficiente que, embora ele seja cobrado da usina para o posto, você ali recolhe o tributo, o federal, o estadual e o municipal. É possível desmembrar. É o que nós chamamos de monofasia, né? Não é uma única cobrança, porém, ela é repartilhada para os 3 entes da federação. Então, isso consegue, sim, abaixar o preço do etanol, e eles estavam querendo diminuir o percentual do etanol da gasolina também. O que seria um equívoco, tanto para a questão ambiental, quanto para o preço também. Acho que temos que lutar para não permitir diminuir o percentual de etanol na gasolina, que não tem nenhum, né, transtorno assim aos veículos. Isso. Deputado, o senhor, no início da sua fala, você disse que em cada município aqui da nossa micro e macro região tem a marca do deputado Padre João, deputado federal. Isso, então, te dá a garantia, a responsabilidade de poder ir em qualquer dessas cidades, caminhar aqui em Ponte Nova, de cabeça erguida, com o dever cumprido como deputado, em fazer coisas para a população de Ponte Nova e de toda a nossa micro-região. Estou falando de Ponte Nova, e nós estamos falando aqui da nossa micro-região, mas tem outras e outras cidades que o senhor é bem atuante. Porque o povo está cansado de tomar tapa na cara. Essa que é a realidade. O senhor, como deputado, o senhor não vai me deixar mentir. Se eu estiver mentindo, o senhor vai me corrigir até no ar, eu permito. Porque é tanta coisa que eles podem fazer para o povo, para amenizar a situação do povo brasileiro, e tem muitos políticos que não fazem, eles viram as costas. Eu estou falando aqui com o senhor porque eu acompanho, Roberto está sempre me falando das suas ações, então isso lhe dá o direito de caminhar e cumprimentar as pessoas e falar: eu posso andar de cabeça erguida, posso cumprimentar pessoas que são os meus ou não eleitores, porque lá em Brasília eu faço alguma coisa para facilitar e fazer com que o povo brasileiro possa ter melhores condições de vida. Seria isso, padre? Como já encontrei com você em restaurante, aqui a gente vai foi aqui casa, no Catatal, foi mesmo. Você entendeu? Então a gente roda aqui qualquer lugar, graças a Deus, e de cabeça erguida. Só arrependi aquele dia já ter tido almoçado, que se eu não tivesse almoçado, eu falei: Roberto, eu ia pagar meu conta. Ia pagar a conta. Não vou vontade de almoçar outra vez, meu Mas está convidado a ir lá na roça, nas contendas. Não, vou lá mesmo, pode deixar. Aí pode passar nos barros, devolver a visita lá nos barros. Isso. E chegar em contendas, e será um prazer. Semana que você estiver lá. Também, será um prazer. Então é isso. Tanto aqui andar na rua, e também porque é o dever cumprido aqui e lá. Porque não resolve, Vicente Freitas, dar um tapinha nas costas aqui do cidadão e lá na Câmara Federal, com a digital, com o voto, dar uma apunhalada nas costas do trabalhador, né, do suinocultor. A nossa luta, a suinocultura está indo para falência. Porque nós nunca tivemos um custo de produção de proteína animal tão alto. Então é uma luta. Na semana passada, cara a cara, cobrando do ministro. Eu sou também da Comissão de Agricultura, sou da Comissão de Minas e Energia, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e da Comissão de Legislação Participativa. A gente tem uma atuação nas comissões permanentes, então é muito trabalho em Brasília. A gente inicia 9 e vai até 10, 11 horas da noite, isso, né? Então a gente tem essa consciência de estar lutando para garantir dignidade para o nosso povo, da zona rural, a defesa da agricultura familiar, defesa dos pescadores, frear a mineração predatória. A mineração tem que ter um freio, não pode continuar matando gente, matando os rios, até porque a mineração ela não chega a 2% do PIB
a contribuição, porque tem isenção de impostos. A própria Lei Candir, que dá a isenção para exportar a soja, dá para exportar o milho, dá para exportar a mineração. Então gera emprego lá fora. Nós estamos exportando matéria-prima, o pau-brasil continua. A política do pau-brasil, que é toda exportar matéria-prima, continua. E gera emprego lá fora, não agrega valor. Então nós temos que investir na indústria. Mata as pessoas, derruba suas casas e o povo está aí, porque tem uns 7 anos esse negócio aí, né? Uns 7 anos, né? Tem gente lutando por uma casa e não consegue até hoje, o deputado. Até hoje não construíram a Bento Rodrigues, Nova Bento Rodrigues, a Paracatu de Baixo, que são quase 100 casas, não tem uma casa pronta na Paracatu de Baixo, Gesteira, na parte de Barra Longa, porque o único município do trecho todo, do Fundão até a Regência no Espírito Santo, que atingiu mais a parte urbana, é o município de Barra Longa. O Roberto estava me falando essa semana aqui, uma senhora lá, né? É uma situação... Perderam o que ela vivia lá para comer. Até hoje não fizeram a casa da dona, não fizeram nada, o marido morreu, tomaram o cartão dela, e aí? Então, 20 pessoas que morreram no dia daquele crime, mas já morreu mais de 100 pessoas atingidas, algumas com depressão, teve suicídio, problemas assim. Complicado. Então tem que frear, assim como também a soja. Nós temos que frear a exportação de soja para baixar o custo de produção da suinicultura. Hoje ninguém está conseguindo produzir frango, peixe, né, a aquicultura e mesmo a suinocultura. Tinha pessoas aqui que reduziu as matrizes pela metade na região, outros eliminaram as matrizes. Então, alguns têm a tese, o próprio ministro diz, porque a China deixou de comprar carne e agora está produzindo. É verdade, mas o governo tinha que ter um mecanismo para garantir um preço, o preço mínimo. Nós não temos uma política de preço mínimo, porque tem que ter intervenção do Estado brasileiro, porque hoje chegou mês aqui que cada porco dá um prejuízo de 300, 400 reais. 400 reais cada porco. Então é o fim. Então você imagina que o tanto de matriz que foram eliminadas nesse mês de março, o último, né? São suínos que não estarão no mercado no mês de setembro, outubro. Eu acredito que nós podemos ter o pior Natal das 3 a 4 gerações, porque não é só essa questão. Com o problema mais grave que está acontecendo no Brasil, Vicente Freitas, com o preço do dólar nas alturas e a soja, nós deixamos de plantar feijão, arroz e milho. Sobretudo arroz e feijão. 1 milhão de hectares a menos de feijão plantado, área de feijão plantado. Mais de 1 milhão de área de arroz. Então é a fome. Hoje, se nós temos 20 milhões de brasileiros passando fome, infelizmente vai piorar. Meu Deus do céu. Vai, porque não estão... No lugar de plantar feijão, está plantando soja para exportar, se fosse ainda para o mercado. Então, a questão além de ter avançado em novas áreas, e olha que melhorou a produtividade por hectare, mas se a produtividade de soja por hectare melhorou em 150%, as novas áreas, sobretudo na região da Amazônia, foi em 300%. E mesmo aumentando, ninguém está comportando produzir a proteína animal. Mas é a nossa luta, a gente não desanima. Só Deus na causa, padre. É a pressão do povo. Nós temos 8 minutos para finalizar nosso bate-papo. Está tão bom, falamos de tantos assuntos de interesse da população, não só de Ponte Nova, de toda a nossa região. O senhor ainda vai voltar aqui outras vezes para conversar com a população de Ponte Nova, mostrar da sua luta lá em Brasília em favor de uma população que clama, que chora, querendo dias melhores. E nós esperamos que os seus projetos, as suas lutas lá também, venham de encontro a essa camada de população tão sofrida que muitas das vezes perdem as esperanças, mas, segundo o ditado popular, é a última que morre. Nós não queremos que essa esperança morra. Eu quero primeiro justificar a ausência do Guto,
que não está bem, justificou, a gente tinha convidado o vereador Guto. Me permita também externar aqui a solidariedade ao Danilo, que teve... Grande companheiro, perdeu o filho. Um abraço solidário, Márcio Danilo. E... Márcio Daniel. Ao Danilo. Danilo, você ligou o pai, é o Danilo. É o Danilo. Aqui ao meu lado está o Leleco, como eu te disse, o primeiro suplente, né, do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa. A gente, Vicente, quer ser mais presença na vida das pessoas. Por isso que a atuação do Leleco, que trabalha comigo há bem dizer 20 anos, que ajudou aqui em Ponte Nova na parte de moradia, toda aquela luta lá no Dalvo, bem feito, né? Isso. Lá em cima, foi uma luta para ter moradias. Infelizmente é um programa que o governo acabou com ele, não só mudou de nome, tirou do Minha Casa Minha Vida para Casa Verde e Amarela, mas não tem orçamento. Se o prefeito lá buscar orçamento para novos conjuntos de moradia, não tem, a não ser que é uma faixa que a pessoa financia individualmente. Então, acho que é importante a presença do Leleco enquanto deputado estadual, para a gente avançar em algumas políticas importantes. Uma delas, que já tem execução aqui em Ponte Nova, Urucânia, as que nós temos que ampliar e universalizar, é a política das barraginhas, para a produção de água, recuperar nascentes, perenizar nascentes. A nossa luta também, estamos criando a Política Nacional das Microdestilarias, como já falei, estamos criando a Política Nacional das Barraginhas e Ecotécnicas, estamos criando a Política Nacional, da Agricultura Urbana e Periurbana. Então, nós temos que voltar com as hortas. Um canteirinho do tamanho dessa mesa já não deixa a família passar fome. Eu digo assim, um pé de couve que a pessoa tiver, já ali com um mingauzinho já não passa fome. Então, as plantas medicinais, então a agricultura urbana, a horta urbana, estamos criando a política nacional, já estamos ajudando. Em alguns lugares, Prefeitura de Contagem, a gente já tem uma grande parceria, mesmo na Prefeitura de Belo Horizonte, lá no Taquaril, lá na favela, lá em cima, tem a horta com kit, receber o kit através de emenda nossa. Só para dizer que nós temos que avançar. E Ponte Nova, e mesmo as cidades menores, tem como avançar, além de recuperar as sementes e mudas crioulas e originárias. Por isso que ter uma parceria, quando eu era deputado estadual, a gente conseguia fazer mais audiência pública, ser mais presença. Então, quando o Leleco, a gente tem essa parceria de trabalho já há 20 anos, eu entendo que será essa presença maior para fortalecer a nossa agricultura familiar, nas áreas da mineração, mostrar que tem como avançar com a economia solidária, com o artesanato, outro jeito de sobreviver, mas de forma digna, né? E não passar fome, não ter que sair da região, ir para os grandes centros, né? O êxodo ainda ele é alto por falta de opção. E aqui a gente tem boas parcerias, como o Instituto Federal. Nós procuramos ajudar também o Instituto Federal. Lá tem emenda parlamentar nossa também aqui no Instituto. Foi uma grande conquista. A PAI. Infelizmente, nós estamos perdendo um recurso da IPAMIG. Nós investimos ali quase 1 milhão, se somar todas as nossas emendas na IPAMIG, para dar treinamento, capacitação. Lá mesmo teria uma unidade de uma microdestilaria. Aqui também na parte de cultura popular, o Gangazumba, né, que é um quilombo urbano também. Então eu quero aqui, Vicente, reafirmar o nosso compromisso com Ponte Nova e região, da gente continuar ajudando, né, em todas as áreas, na saúde, na agricultura, na cultura, na infraestrutura, no meio ambiente, na educação, reafirmar esse nosso compromisso de estar a serviço do ser humano, da dignidade do ser humano lá na Câmara Federal. Lá na Câmara Federal. A redução do uso do agrotóxico, né? Então nós temos que avançar com a agroecologia e produção orgânica, mas reafirmar esse compromisso e com parcerias como aqui, parcerias com o vereador Guto Malta, né? Parcerias com o próprio assim, o Leleco, com cada liderança local, que a gente tem que dar as mãos para servir. E às vezes até mesmo independente do partido, mas é importante que cada partido se reafirme na defesa da democracia, porque nós não podemos retroceder também nessa participação do povo, né? Mas reafirmar e te agradecer aqui, viu? Pela acolhida carinhosa, dizer que estamos sempre à disposição.
e toda a Rádio Montanhesa, né? E a você, de modo especial, Vicente de Freitas, e a todos os seus ouvintes, pela paciência de ter nos acompanhado. Foi bom demais o nosso bate-papo e aprendi o negócio da pinga, tá, padre? Cabeça, coração e cauda. Isso. Sempre no coração. Só o coração. Oh, coisa boa. Hoje eu vou fazer isso, então, padre. Padre João, um grande abraço, agradeço o carinho, uma pessoa simpática. Quem não conhece o Padre João vai lá, mas o deputado, mas aqui, humilde, simples, é gente do povo. É isso que nós precisamos. É daquele deputado que você pode chegar no meio da rua e cobrar dele. Falou, deputado, nós estamos chateados com isso, ele vai parar e vai te ouvir. Porque eu sempre cobro aqui e brigo com determinados políticos. Se o senhor está aqui hoje no meu programa, primeiramente, até o Leandro quer lhe cumprimentar, o nosso patrão aqui, o diretor. E um outro detalhe, porque eu sei da sua luta, sei que está sempre aqui na nossa região, porque se fosse um paraquedista não viria ao programa, não. Falo com toda sinceridade. Às vezes sou mal interpretado por meia dúzia, mas sou muito responsável naquilo que eu falo quando eu cobro. O senhor está aqui hoje porque o senhor tem feito alguma coisa para Ponte Nova. Por isso que o senhor veio conversar com a população. Agradeço de coração, sucesso e felicidades. Obrigado. Grande abraço, abraço aos seus ouvintes. 14h50, já eu volto. Aí, mãe, conversando com as amigas no WhatsApp, hein? Ah, que nada, filho. Eu tô no WhatsApp da CEMIG pedindo a segunda via da conta. É muito fácil de acessar e a gente gasta muito menos tempo para resolver o que precisa. Olha, dá até para pedir o parcelamento de débitos. Prático, né? Anota aí, 31 3506 1160. Isso é tecnologia a favor daquilo que mais importa para a CEMIG, a satisfação dos seus clientes. CEMIG, Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Está no ar o melhor de você, um programa para impulsionar seus pensamentos. O encontro com Carol Tormena. Como saber se você está pronta para empreender? Sabe que essa é uma pergunta que parece ser de difícil resposta, mas eu vou simplificar para